Olá, meninos e meninas. Vamos fazer a correção mais objetiva da nossa listinha do Enem, tá? Tiveram algumas dúvidas, eu quero sanar essas dúvidas aqui. Vamos discutir basicamente por que é esta resposta, cada alternativa, por que ela está correta. Bom, sobre a primeira questão, nós temos lá sobre a visão do ser humano e vai falar sobre as cores, qual que dá para ver em qual situação, certo? A nossa opção mais correta nessa situação aqui é a nossa letrinha E, porque vai falar o seguinte, ó, que não vai dar para distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Então, a número 1 é isso aí, tá? Número 1 vai ficar, ficou letra E, porque a gente olha pelo gráfico que vai ter essa noçãozinha, que não vai dar para distinguir, porque aqui, ó, o vermelho, o pigmento vermelho vai estar nas duas situações. Então, aqui, ó, os dois vão encostar no vermelho uma quantidade similar, tá? Que é esse tracejado aqui, porém não vai dar para diferenciar uma cor da outra. Beleza. A questão número 2. A número 2 vem assim, falando do sonorizador, que é vai ser um sistema de onda, que vai vir aqui pra gente falando o seguinte, no número 2. Nós temos lá um carro que está se movendo com a velocidade de 108 km por hora, certo? Mudando isso aqui para metros por segundo, vira 30 metros por segundo. Ele vai passar por um sonorizador onde as faixas estão a 8 centímetros de distância. Vamos traduzir o que é isso aí. Ó, eu tenho duas faixinhas. Esse sonorizador é aqueles bloquinhos que tem na rodovia. Quando o pneu do carro passa, ele vai passar por cima do bloquinho, vai entrar no meio deles e vai passar pelo outro. Então, vamos ter uma noção do que vai ser esses 8 centímetros. O pneu vai começar aqui no alto, ele vai descer até o mais baixo, ele vai subir de novo. Se der para observar, ele sai de uma crista para outra crista. Esses 8 centímetros de distância vai ser o nosso comprimento de onda. Então, o nosso lambda vai ser 8 ou 0,08, colocando já em metros. Dessa maneira, nós vamos ter o seguinte. Nós temos que calcular qual é a frequência sonora. Para achar a frequência, vai escrever a velocidade da onda. A velocidade é igual a lambda vezes F. O V vale 30. 30 é igual, não sei quanto que vale o lambda. Ou melhor, sei quanto vale o lambda, 0,08. E o F que eu quero descobrir. Então, F vai ser 30 dividido por 0,08, que vai dar exatamente 375 Hz. Nossa opção, letra C. Número 3. Na questão 3, nós temos o seguinte, falando lá sobre a polaridade correta e a polaridade incorreta. O que nós vamos entender aqui nessa questão número 3? O que é importante saber? Nós temos, ele está falando de polaridade, ele vai falar dos pulsos. Essa questão, ela é sobre interferência, tá? E essa interferência vai ser uma interferência destrutiva. Lembrando que para ter uma interferência destrutiva, eu tenho que ter pulsos de fases contrárias. Se esse está para cima, eu vou ter que ter um outro que vai ter que ficar para baixo. Quando eu juntar essas duas ondas, vai se anular, certo? Essa é a ideia. E aí ele fala que você liga o aparelho de som e aí vai anular o som. Por que esse som vai ser
anulado. Nós precisamos de explicar por que o som é anulado. Então, vamos lá para a letra E, já analisar o que seria a letra E, que é a correta. Os alto-falantes da E emitem onda sonora em oposição de fase. O que seria oposição de fase? Se esse está para cima, esse está para baixo. As emitidas pelo alto-falante D, provocando um fenômeno de interferência do tipo destrutiva no alto-falante, ok? Acho que essa daqui não tinha nenhuma dúvida. A número 4 é bem parecida com a número 3, vai falar também de interferência. Quais são as características do sinal gerado pelo circuito nesse tipo de fone de ouvido? Tá? É uma questão que vai falar do fone que vai anular o ruído. Discutimos isso em sala de aula. Nós vamos ter que ter um sinal que tem que ser basicamente a mesma coisa, porém, ele tem que ser de fase invertida. Então, se você olhar aqui, ó, sinal com mesma amplitude, mesma frequência, diferença de fase igual a 90 graus. O que seria diferença de 90 graus? Se essa estivesse assim, se eu mudar 90 graus, teria que estar assim. Não vai anular. Então, não é 90 graus. Não é 90 graus. Para ter fases contrárias, eu vou ter que ter uma assim e a outra assim. Elas vão ter que estar com 180 graus de diferença de fase, vão ter que estar realmente invertidas. Então, a número 4, a nossa opção vai ser a letra B. Seguindo a nossa listinha, vamos lá para o número 5. Questão número 5. A número 5 vai falar sobre o cérebro humano da gente, né? A gente tem que descobrir os princípios básicos de produção da imagem de um equipamento de sonografia, a produção dos ecos. O princípio de pulso eco refere-se à emissão de um pulso curto de ultrassom que atravessa os tecidos do corpo no processo de interação entre o som e o tecido, tá? E aí nós temos que descobrir qual vai ser o material. Quanto maior a diferença de impedância acústica entre as estruturas, maior será a intensidade de reflexão do pulso e mais facilmente será possível diferenciá-las. A tabela mostra os diferentes valores de densidade e velocidade para alguns órgãos ou tecidos. E aí vem lá, princípio básico de imagem ultrassônicas, eletroação da velocidade do som no ar através do eco. No imagem de ultrassom, as estruturas mais facilmente diferenciáveis são o quê? Então, aqui não tem que olhar, gente, pela tabelinha. Qual é a opção que nós temos que vai conseguir diferenciar melhor em relação a esse material? Então, para mim ter uma maior diferenciação, eu vou ter que ter velocidades diferentes de propagação. Por quê? Porque se eu emitir um som, o eco, ele é o quê? Eu vou emitir o som, ele vai bater lá no local, na parede, seja o que for, e ele vai retornar, certo? Se eu tiver dois sons que têm velocidades parecidas, eles vão voltar com um tempo muito parecido. Então, eu tenho que ter velocidades bem diferentes para conseguir diferenciar facilmente o que é o que. Então, qual vai ser a nossa opção que vai ser mais plausível? Vamos olhar os gabaritos lá. Número 5, nós temos aqui osso e gordura. Osso está aqui a velocidade 4.000, gordura 1.000. Então, serve. Cérebro e osso fica muito perto, ou cérebro e osso. Cérebro e osso também tem uma diferença grande, né? O que nós vamos ter então de diferença aqui de um para o outro? Olhando aqui a nossa densidade agora, já que as velocidades são bem diferentes, mudou a densidade. A densidade não está tão longe assim. Gordura e cérebro. Gordura e cérebro, as velocidades são bem próximas. Músculo e cérebro. Músculo e cérebro têm velocidades bem parecidas. Então, já não dá para ser. E gordura e músculo. Então, gordura e músculo, velocidades bem parecidas se considera. Então, ficaria só entre A e B, tá? As únicas opções que dá para analisar seria A ou B. E se vocês observarem, ó, como é que nós vamos tirar esse empate entre A e B? Osso e gordura e cérebro e osso. A estrutura que vai ser mais facilmente diferenciável vai ser, nós temos que ter uma diferença
tanto na velocidade, né, como na densidade. Se observarem, as velocidades são diferentes, tanto para a letra A como para a letra B, mas o que vai diferenciar de verdade aqui no caso é o seguinte, olha, o osso tem uma densidade de 1.900 kg por metro cúbico e a gordura tem uma densidade bem pequenininha, né, em relação a eles, que vai ser 920. Então, vai ser a maior diferença entre dois materiais da ultrassom. Então, nossa opção correta vai ser a letra A. Número 6. Seguindo lá, 6. Vamos fazer a análise do gráfico e ver qual é a opção que está mais correta. Vamos lá. Número 6, ele vai dar os gráficos das lâmpadas e vai lá perguntar para a gente o seguinte, ó, qual tipo de lâmpada melhor atende o arquiteto que quer ter uma sala que tem uma boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Então, não vai poder liberar muita ondas, né, radiação no espectro infravermelho. Então, nós vamos ter o quê? A lâmpada de LED, né? Inclusive, isso aqui é também intuitivo, né? Porque nós vamos ter aqui, ó, espectro visível, está praticamente tudo no espectro visível, o restante tem muito pouquinha coisa. Os outros gráficos, nós temos muita coisa, tem uma grande, essa lâmpada de mercúrio tem uma grande quantidade de radiação no espectro ultravioleta, uma quantidade razoável no infravermelho. A lâmpada de tungstênio tem muita radiação infravermelha. Então, a melhor lâmpada vai ser a lâmpada de LED, né? Analisando o gráfico. Agora, a questão número 7, novamente vai trazer uma questão de gráfico. Nós temos lá 7, que vai discutir o seguinte. Nós temos um gráfico lá, qual vai ser o comprimento de onda em nanômetro. Vamos só discutir o seguinte, para lembrar, para quem não lembra. Um nanômetro é 10 a menos 9 em metros. Qual é o comprimento de onda para depilação, para epilação a laser? Sendo uma onda eletromagnética, a velocidade da onda eletromagnética vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Nós temos que analisar qual vai ser o comprimento de onda, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Então, aqui, em relação ao que nós temos em relação ao que nós temos aqui no gráfico,
nós vamos ter o quê? Temos que analisar qual seria a melhor situação, tá? Para que eu tenha só comprimento de onda que afete melanina e que não afete nem a água, nem a oxalohemoglobina. Se vocês olharem aqui, nesse eixo aqui nós temos comprimento de onda, então já não tem nem que fazer conta nesse caso, né? Mesmo eu colocando os valores ali, não tem que fazer conta. Temos que só analisar esse gráfico e ver qual é o ponto em que eu vou ter somente a radiação sendo absorvida pela melanina. Vamos olhar lá em 400, que é a primeira opção. Em 400, vamos ver que vai estar sendo nessa faixa aqui, vai ser absorvido tanto pela melanina como pela oxalohemoglobina. Então, não vai ser. 700, opa, 700 está aqui. Somente melanina. Então, é 7, não tem muito o que fazer. É o que qualquer outra opção que a gente procurar aqui, a gente vai ver que vai cruzar e já não vai dar certo. Por exemplo, aqui, ó, letra C, 1100. Então, vai estar tanto água como melanina, como oxalohemoglobina. Então, não dá certo. Próxima questãozinha. Vai falar sobre o osciloscópio. Então, nós temos aqui um instrumento para observar a diferença potencial. Um circuito vai mostrar a função, né, o circuito elétrico no tempo, ou em função de outra diferença de potencial. A leitura do sinal é feita em uma tela sobre a forma de um gráfico de tensão versus tempo. O que nós vamos ter aqui, então? Nós temos aqui, então, querendo achar qual é a frequência de oscilação do circuito elétrico mais próximo, certo? Então, vamos lá. Esse é um circuito elétrico no qual eu vou ter uma diferença de potencial. Qual vai ser a frequência? Mas aqui a gente não sabe que onda que é essa especificamente, então vamos fazer o quê? Vamos lá. Número 8. Se eu sei tempo nesse eixo, tempo em milissegundos, eu consigo analisar qual é a frequência. Como? Bom, se eu sei que frequência e período são conceitos inversamente proporcionais, só lembrando lá que a gente ficou no começo do ano. Frequência é o inverso do período. Se eu conseguir descobrir quanto que vale meu período, eu consigo achar minha frequência neste caso. Então, vamos lá analisar. Se ele começou aqui no 100, aqui ele tem a metade, certo? Não está a onda completa, mas aqui ele... Metade não, desculpa. Tem quase a onda completa e aqui ele completou a onda por completo mesmo. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, eu tenho uma oscilação inteirinha. Então, vamos analisar quanto que vale esse tempo. Se vocês observarem que eu tenho 5 quadradinhos, que marcam de 5 até 10, então cada quadradinho marca 1. Então, aqui eu vou ter 5, 6, 7, 8. Então, esse ponto aqui está em 8, o tempo para uma oscilação. 8 milissegundos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular quanto que vale o período. Então, já sei, na verdade, que o período é 8 milissegundos. Então, para achar a frequência, eu vou pegar a frequência igual a 1 sobre 8. 1 mili é 10 a menos 3. A frequência vai ser 1 dividido por 8, que vai dar 0,125 vezes 10. Estando aqui embaixo, quando sobra, eu inverto o sinal, vai ficar positivo. A frequência vai ser 125 Hz. Só por garantia, para quem não lembra o volume do sinal, quando a minha vírgula anda para a esquerda, eu somo no expoente, para a direita, eu subtraio no expoente. Então, quando eu vim 3 casas para a direita, eu subtraí no expoente. Ficou a letra E. Questão número 9. Transar a estação de rádio, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre inúmeras ondas que chegam à antena.
ele vai estar fazendo o que? Essa seleção acontece em relação à ressonância do circuito receptor da onda que se propaga. O fenômeno físico abordado no texto depende de qual característica da onda, qual característica que vai explicar como é que eu consigo separar, filtrar uma onda específica naquele ponto. Amplitude, não, amplitude vai falar o tamanho da onda. Polarização vai ser eu filtrar aquelas ondas. A frequência vai falar sobre o quê? Frequência vai me dizer o tamanho da onda que passa ali. Né? Se eu sei a frequência, eu consigo selecionar um comprimento de onda específico. Intensidade tem a ver com o nível sonoro, com ruído, e velocidade, todas as ondas vão ter a mesma velocidade, né? No caso do eletromagnético, então eu vou ter a mesma velocidade lá. Então, qual a opção que está correta aqui na nossa alternativa aqui da número 9? Seria 9 é a nossa letra C. Por que que fica a letra C? Porque a frequência, ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Frequência é inversamente proporcional. Então, eu vou ajustar ali a minha frequência. Ajustando a minha frequência, eu consigo selecionar qual é o espacinho no qual eu vou poder deixar a onda passar aqui, ó. Então, eu vou conseguir falar, ó, essa onda que vai passar aqui é uma onda de comprimento X. Então, eu consigo falar, se eu sei o comprimento, eu descubro a frequência, certo? Então, a nossa opção correta é a letra C. Número 10 vai falar da corrida de 100 metros rasos. Essa questão, ela é bem tranquilinha, tá? Algumas coisas a gente tem que analisar, que é a questão da pisada da pessoa, tá? São 100 metros rasos e numa prova de atletismo. Dois, três. Ele começou e terminou no mesmo pé. 20 intervalos. 10 segundos. Então, a nossa número 10 vai falar do corredor, tá? Vou até tentar desenhar aqui. O cara vai fazer uma corrida de elite e ele vai correr 100 metros rasos. Isso aqui vai melhorar. Dessa maneira, ele vai iniciar a corrida com o pé direito. O que nós temos que saber, então? Se ele vai começar com o pé direito, vou dar um esqueminha dos pezinhos do carinha. Ele está começando com o pé. Então, ele vai dar as passadas. Se ele vai fazer 41 passos, ele vai começar e terminar com o mesmo pé. Certo? Porque, ó, pé direito, pé esquerdo. Pé direito, pé esquerdo. Então, sempre no número ímpar, eu vou ter o pé direito, que é o que ele começou. Então, eu vou ter... Tenho 2 pés no caso, né? Então, ele vai fazer 21 passadas com o pé direito. Então, são 21 com o pé direito e 20 com o pé esquerdo. Qual é a grande sacada? Ele vai fazer intervalos. Então, são 21 passadas, então ele vai fazer um intervalo, 2 intervalos. Então, eu não vou ter 20 passos, ou 20, eu vou ter 20 intervalos.
Desses 20 intervalos, ele vai gastar 10 segundos com eles. Então, nós queremos saber qual é o período. O período é o tempo para um intervalo, neste caso, né? Uma oscilação. Então, se ele faz 20 intervalos em 10 segundos, então são 20 para 10, ele vai fazer meia, ó, o período dele vai ser meia passada, uma passada a cada meio segundo. Então, esse é o nosso período. O período vai ser meio, que vai dar a nossa opção, na letra letra C, se eu não me engano. Ok. Então, aqui nós temos a letra C. A gente continua no próximo vídeo. Até mais.